Olá, segundo ano AFD, segundo BFD, disciplina Organização do Trabalho Pedagógico. É o segundo vídeo que eu estou fazendo sobre o regimento escolar. No vídeo anterior eu comentei com vocês a respeito do que é esse documento. É um documento que norteia a relação entre os sujeitos da escola, as suas funções, atribuições e que deve estar embasado em toda a legislação vigente. Eu vou comentar nesse segundo vídeo a apostila que eu lhes enviei, descrita como Aula 07, Regimento Escolar, Parte 2. No final do primeiro vídeo eu comentei também um pouquinho sobre as funções do diretor, da equipe gestora, né, o diretor e a equipe pedagógica e o secretário da escola, que fazem parte da equipe gestora. E hoje eu vou comentar com vocês sobre o conselho de classe, algumas atribuições dos professores, dos agentes educacionais, enfim. E também, ao final, pretendo comentar um pouco sobre as instâncias colegiadas. Nas instâncias, eu não vou gastar muito tempo, porque no primeiro ano de ATP vocês viram bastante sobre as instâncias colegiadas, sobre o que elas são, como funcionam. Então eu vou comentar bem brevemente. Basicamente, o que vai ser essa aula de hoje? Vai ser uma explicação das partes, do que tem, o que está contido no regimento, além dos direitos e deveres, o que mais que tem lá? É isso, né? Se quiserem me acompanhar na página 1 da apostila 07, sobre o conselho de classe. E o Estado do Paraná já dá essa definição para a gente. Quando nós vamos fazer o documento, vem o modelo com essa definição. O que é o conselho de classe para o Estado do Paraná? É o momento em que professores, em que os sujeitos ali que fazem parte do processo avaliativo, é possível incluir alunos também no conselho de classe, né? Não é proibido, inclusive aconselhável isso, discutem sobre o processo de ensino e aprendizado. Então professores se reúnem, todos os docentes da turma se reúnem com a equipe pedagógica, a equipe diretiva, com a equipe gestora de maneira geral, para discutir sobre como está ocorrendo o aprendizado. Normalmente o conselho de classe é feito ao final de um período avaliativo. Se a escola funciona por bimestre, a avaliação é bimestral, ao final do bimestre temos o conselho de classe. Se é trimestral, ao final do trimestre, e assim sucessivamente. O que visa? Qual que é a intenção? Bom, o professor ele é o sujeito que está no contato direto com o aluno. Tem registros, entregou atividade tal, fez isso, a postura dele está dessa maneira, o aluno está dessa forma, deixou de fazer, a conversa com o fulano atrapalha, aquela sala não é uma sala boa para ele, talvez seja melhor aquela turma do outro lado. Enfim, essas considerações que o coletivo, né, visões coletivas do professor de exatas, do professor de humanas, são várias visões individuais que convergem de modo a que a equipe da escola possa tomar uma decisão sobre como fazer, como agir com esse aluno para que ele tenha uma melhoria de desempenho em relação ao que ele teve até aqui. Se ele é um ótimo aluno, o que eu preciso fazer para ele continuar sendo esse ótimo aluno? Se ele é um aluno que está com dificuldade, onde está a dificuldade? O que está atrapalhando esse aluno? Então, o conselho de classe, a rigor, é um momento de reflexão sobre o processo de ensino e aprendizagem e também sobre a relação do aluno com seus pares, com os profissionais da escola, né? Não é só uma questão de aprendizado. Ele pode ter notas excelentes e está enfrentando uma aflição sem igual dentro da escola, que às vezes um professor viu, um professor constatou aquela situação. É uma reflexão então sobre o aluno, sobre essas relações. E ali a ideia é intervir em tempo hábil, por isso que nós temos vários conselhos. São feitas coletas de informações, normalmente a equipe pedagógica e a secretária ou secretário da escola anotam ali o que vai ser feito. Vou deixar a observação tal. Olha, eu quero que vocês vejam a questão se aquele aluno precisa de um atendimento especial. Pelo jeito dele, ele precisa passar pelo menos por um exame. Então o professor tem esse tipo de olhar, que não é um olhar clínico, mas é um olhar atento, que pode identificar alguma irregularidade. Às vezes não é nada, mas pode ser que o teu olhar, às vezes, indique que o aluno tem problema de visão e a família não percebeu. Você percebeu porque ele sempre se aproxima demais para ler, ou que ele tem algum problema, sei lá, algum sintoma, alguma coisa, um cuidado que a família não identificou e você pode identificar.
E aí faz parte essa junção da escola fazer uma investigação mais ampla, da escola chamar a família para ver se tem alguma irregularidade em casa, para ver se tem alguma informação em casa que possa ajudar a melhor conhecer o aluno. Quanto mais conhecemos o aluno, melhor é o nosso trabalho. Se você conhece a situação, como ele se comporta, um autista, por exemplo, qual que é o perfil dele? Que é um espectro tão diferente, que não tem uma unicidade na hora de agir, né? Depende do caso a caso. Tem características gerais, mas tem características muito específicas. Então é fundamental você saber, não, fulano age bem diante disso, fulano age bem diante daquilo. Ele só entende se você fazer dessa forma, professor. De acordo com o laudo dele, se você ficar falando, ele não vai te entender. Então essas coisas fazem parte do conselho de classe, um momento mais sistemático, mais formal, na qual as informações são reunidas. Tranquilo? Dá para tirar uma definição geral? Se eu perguntar para vocês qual é a função do conselho de classe, para que nós fazemos conselho de classe, eu acho que já dá para você ter essa noção do motivo que fazemos, né? Para obter informações sobre os alunos e para intervir em tempo oportuno de modo a sanar uma dificuldade, certo? Bom, ali eu coloquei artigos, ignorem os números, tá? É só um exemplo de um regimento que eu fiz e aí eu tirei para poder trabalhar com vocês. No artigo 19 que eu coloquei ali para vocês, a finalidade da reunião do conselho de classe, após analisar as informações e dados apresentados, é a intervenção em tempo hábil. Justamente o que eu falei para vocês, né? E assim, tem escolas que têm hábito de fazer 3 etapas do conselho. O pré-conselho, no qual você faz um levantamento antes das notas serem fechadas. Por exemplo, você se reúne individualmente ou com quem está em hora de atividade ali e comenta com a pedagoga, com a responsável pela turma, olha, a fulana ela não entregou tal coisa ainda, a fulana está com muita ausência. Então, tem escolas que fazem o pré-conselho, um momento no qual é possível comentar diretamente quais problemas a turma encontra. Tem outras que não usam o pré-conselho, o professor informa paulatinamente, ou seja, de modo progressivo. Cada vez que um aluno começa a faltar, que um aluno começa a se desligar de suas funções, de suas atribuições enquanto estudante, o professor vai lá e comenta com a turma, depois pergunta para a turma sobre ele, por que ele está faltando, passa para a equipe pedagógica, olha, fulano não veio hoje de novo, e assim vamos trabalhando de modo a evitar que o ano letivo desse aluno seja perdido, né? Eu quero lembrar para vocês que um dos princípios da educação não é só a permanência, é o sucesso também, né? Então o aluno tem que ter sucesso. Então varia muito. E tem também o chamado pós-conselho, que é um trabalho no qual pedagogos, professores estão engajados para trabalhar sobre as informações obtidas. Se eu sei qual que é o problema do aluno, o que está acontecendo com ele, o que eu posso fazer para minimizar esse problema? Isso é chamado de pós-conselho. Não obrigatoriamente, o conselho de classe tem que ocorrer. Pré e pós é critério de cada instituição de ensino, cada equipe pedagógica com seus professores e com a equipe gestora em geral, define quais são os métodos. Bom, ali no Paraná vem essa orientação, pré-conselho, realizado em sala com os estudantes da turma, conselho de classe, já comentei sobre isso com vocês. Atribuições, analisar informações sobre os conteúdos, também já comentei. Vamos pular para a página 2, falar um pouquinho sobre a seção 3, que eu deixei numerado ali só para ficar fácil, tá? Esses artigos eles não existem, eu apenas coloquei para nós organizarmos. Eles existem enquanto orientação da CED, mas eles não são o artigo 30 especificamente. Cada regimento vai ter um artigo diferente dependendo da extensão dele, né? É muito particular isso. No 30, só para vocês se localizarem, sobre a equipe docente, algumas funções nossas enquanto professores, minha enquanto professor e de vocês que também estão fazendo a formação docente, creio eu, para atuar na educação. Elaborar um plano de aula, que é o PTD, Plano de Trabalho Docente. O que eu estou dando aula para vocês agora sobre regimento é com base em meu PTD, né? Eu estou com ele aberto aqui, eu sou obrigado a seguir. Não sei se vai dar para ver alguma coisa, mas a ideia é só para ver que existe.
né? Então esse PTD vem as diretrizes para eu trabalhar e não escolho os assuntos. Aí eu coloco o que vai ser trabalhado aqui, específico como vai ser feito, divido em trimestres. Agora, segundo trimestre é para trabalhar regimento escolar. Então, meu plano de aula, que é isso aqui que eu estou trabalhando com vocês, é sobre o regimento. Então, o professor ele tem a obrigação de elaborar o PTD, que segue o que está disposto no PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, e o plano de aula é um recorte desse plano de trabalho docente. Dá para entender? O PPP fica aqui em cima, né, que é o documento da escola, com o que tem naquela disciplina específica. Eu pego o meu plano de trabalho docente, copio do PPP e eu faço o meu plano de aula com base em meu PTD. Nada do que eu falo para vocês é opção. Eu não gosto de falar de regimento, que é um assunto chato. Não tem essa opção. Eu sou obrigado a elaborar um plano de aula que venha de encontro com o que a disciplina de vocês exigem. Bom, repor conteúdos, carga horária, dias letivos, isso vocês já sabem, né? Quando tem alguma greve, quando tem algum problema, função do professor repor essas aulas, tem que ter o mínimo de garantido, por isso que vocês estão tendo aula, inclusive na quarentena. Proceder à avaliação contínua, cumulativa e processual dos estudantes. A questão da avaliação eu vou pular agora, porque o nosso próximo conteúdo vai ser avaliação, então eu vou falar demais desse tema. Podem ficar tranquilos, tá? É um conteúdo estruturante, inclusive. Promover respeito às particularidades culturais, regionais, religiosas. Isso aqui nunca é demais falar, né? Porque o professor ele pode ser modelo, ele tem que ser modelo de comportamento, ele tem que dar exemplo na sua relação com os alunos, exemplo de educação, falar de modo educado com os alunos. Se você é grosseiro com algum aluno, não tem como você esperar que o aluno vai ser agradável com você, tá? Funciona muito bem isso. Outra questão, ele é modelo enquanto pessoa, enquanto ser humano tem que ser modelo, mas ele não é um modelo religioso para ser seguido, por exemplo. A religião do professor não é a religião modelo no qual todos os alunos têm que se adaptar a ela, é diferente. Ele tem que entender que tem uma diversidade em sala de aula. A sexualidade do professor não é modelo para ninguém também, tá? Então se tem aluno com sexualidade das mais variadas, nem vou entrar nessa questão tanto aqui, já falei em aulas anteriores, o professor não é modelo para isso. O formato do rosto, cabelo liso, cabelo não... Isso aqui não é uma questão. O professor não é modelo nessas questões. Ele tem que, inclusive, garantir que toda diversidade seja respeitada. É obrigação dele. Não pode ver um ato de discriminação racial. Ele não pode ver um ato de discriminação por gênero. Enfim, por N elementos, ele não pode ver e ser omisso. Tem que garantir o tratamento com respeito. Ele tem que respeitar e garantir com que os alunos sejam respeitados. E o que acontece se ele presenciar algum desrespeito? Bom, aí ele envia para a equipe pedagógica essa questão, se ele não conseguir resolver, e a equipe pedagógica, que é alguém que atua no contato direto com os pais, irá ver o melhor meio, o melhor mecanismo para solucionar o problema. Bom, ainda a equipe docente, promover a cultura de direitos humanos, igualdade, todos os direitos, fazer cumprir o regimento escolar. Então, se o regimento diz isso, o professor tem função de cumprir aquilo, né? O regimento fala que o aluno não pode se ausentar da sala. É do professor a obrigação de falar, não, você não vai sair agora. Professor, eu vou sair 10 minutos mais cedo porque eu quero lanchar. É do professor a função de dizer, não, você não vai. O calendário é até 3h30, você vai sair 3h30. É o professor que responde por isso. Se ele soltar a turma mais cedo, é ele que vai ter que prestar esclarecimentos. Se ele soltar um aluno embora, mas, por exemplo, acaba 5h15 a aula, e aí você libera o teu aluno 5h09. 5h09 porque eu não quero dar aula mais. E aconteceu alguma coisa com o teu aluno das 5h09 às 5h15. Ele saiu correndo na escada, bateu e, sei lá, quebrou o joelho. Ou ralou o joelho, que seja. Aí vem uma mãe super estressada com você, porque até às 5h15 era para ele estar na escola. E a mãe marcou para chegar exatamente às 5h15 na escola. O que vai acontecer? Eu estou falando isso a nível fundamental e médio. Há algumas concessões, nós sabemos disso, né? Depende da equipe diretiva. Olha, professor, libera às 5 antes, porque o ônibus de quem mora lá na cidade tal passa tal horário, então libera antes.
Esses casos são decididos pela equipe diretiva e a equipe pedagógica juntamente, mas somente se eles falarem, ó, todo mundo vai liberar 5 anos porque eles precisam pegar o ônibus em tal lugar e o ônibus deles só passa esse horário, o próximo demora 1 hora. Na educação infantil não tem isso. Se você descuidar um pouquinho da educação infantil, soltar 1 minuto antes do horário, você vai responder por aquilo. Tem mãe que espera exatamente aquele momento. E se você solta, a criança sai correndo, atravessa a rua e é atropelada, quem que vai responder? Ele foi atropelado em horário de aula. Quem que era o professor que estava na sala durante aquele horário de aula? Então é fundamental que vocês possam... Eu vou dividir essa apostila em dois vídeos, o outro menor que esse. É fundamental que vocês possam entender essas funções de professores. Ah, o professor estava no celular e a criança fez tal coisa, a criança se machucou. O aluno tal mordeu o outro enquanto o professor estava em tal lugar. Cuidado na hora de se ausentar. Educação infantil é uma coisa complexa demais. Exige-se 100% de atenção no trabalho com as crianças. Se no ensino fundamental, no 6º ano, eu já dei muita aula para 6º ano, no 6º ano já tem que ter um cuidado absurdo. De uma hora para outra você descuida, eles estão brigando, surtando. Então você vai ter que ser alguém, um garantidor ali. Se você não é capaz de garantir a integridade física dele, chamar alguém, mas vai ser alguém que vai ter que cuidar de cada acontecimento, porque você vai ser responsabilizado. No próximo vídeo, vídeo 3, eu falarei sobre as funções do agente educacional, o que é o conselho escolar, e comentarei um pouquinho as lições colegiadas.